Olá, muito bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Nesta quarta-feira, meus queridos, quero lhes convidar para entrar em águas profundas. Muitos de nós, apesar de vivermos 30, 40 anos no Evangelho, em igreja, seja em qualquer denominação que você tenha nascido, muitos mudaram porque ficam pulando de galho em galho. Esta igreja não é boa, esta igreja prega prosperidade, esta igreja prega existencialismo, etc. Outras são igrejas universalistas. Eu estava lendo esta semana Strong falando do juízo final. E muitos são aqueles teólogos, pastores, que pregam que na ressurreição os ímpios não vão ser condenados a sofrimento eterno. Porque não tem graça nenhuma, depois da ressurreição o ímpio vai para o inferno e vai viver eternamente queimando no fogo. Não é o fogo ali, é juízo, é condenação, é sofrimento, é ranger de dente. Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus que lá o verme não se consome. E Daniel, no seu livro, vai dizer que muitos ressuscitarão para sofrimento eterno, condenação eterna, e herdarão corpos de vergonha. Então ele usa a expressão, muitos ressuscitarão para vergonha e horror, e outros para a glória e louvor de Deus. Então, os filhos de Deus ressuscitarão para glória e louvor, e receberão vida eterna com Cristo, e comerão da árvore da vida, como Apocalipse nos afirma, e dar-te-ei a parte que te cabe na árvore da vida. Então, os verdadeiros cristãos, os regenerados, receberão de Cristo a sua nova semelhança, aquilo que nós perdemos com Adão, né? Adão foi feito à semelhança de Deus, mas a partir do pecado, Adão gerou filhos e filhas à semelhança de pecado, à semelhança dele. E esta semelhança, nós só vamos reavê-la ou recebê-la de volta de Jesus Cristo na regeneração. Por isso Jesus Cristo disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não da vontade da carne, do homem ou do sangue, mas nascer da vontade de Deus. Receber de Deus um novo coração, como Ezequiel vai nos trazer, este novo nascimento. Antes tínhamos um coração de pedra e o Senhor disse, lhes tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne e lhes porei dentro de vós um novo espírito, que não é outro, mas um espírito renovado. Porque na verdade o Senhor Jesus disse, o espírito está pronto, a carne é fraca, ela precisa morrer, ela precisa ser despojada, e aí receberemos de Jesus Cristo um corpo celestial, como Paulo explica aos Tessalonicenses, 1 Coríntios 15. Então este corpo celestial espiritual, que João vai dizer na sua primeira carta, que nós não sabemos que tipo de corpo, mas sabemos que seremos semelhante a Jesus Cristo, ou seja, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo feito de um material celestial, não mais feito da terra, do pó da terra, como Paulo vai explicar aos Romanos. O primeiro homem, Adão, era do pó da terra, o segundo homem é espírito vivificante, é celestial, vem de Deus. Por isso que o corpo de Jesus Cristo não foi quebrado, não foi apodrecido, porque ele, Jesus Cristo, é o homem perfeito, é a humanidade perfeita, e ele já existia desde os primórdios, desde os princípios. Por isso,
Hebreus vai chamar o primogênito da criação, não quer dizer que ele foi criado, mas ele estava lá, é o primeiro, né? Antes de tudo ele era, e tudo que foi feito para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, mas foi feito por Jesus Cristo. E Lois Berkov, querido, é um teólogo que, Dr. Lois Berkov, nasceu em 1873 e morreu em 1957. Então, nessa data eu tinha 2 anos de idade, 2 anos e meio. Então, nasceu na Holanda e migrou para os Estados Unidos, tornou-se um dos mais notáveis teólogos do século XX. Foi presidente, professor do Calvin Theological Seminário, em Grand Rapids, Michigan. Então, o Dr. Lois Berkov, eu vou dar algumas pinceladas aqui do que ele fala da questão da Trindade, porque você tem estudado sobre a Trindade, o termo Trindade, né? 3 pessoas, mas Deus não é 3 pessoas, Jesus Cristo não é outra pessoa senão o próprio Deus encarnado. Então Jesus Cristo não tem 2 vontades, não tem 2 pensamentos. Ele mesmo vai dizer, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se não credes nas minhas palavras, credes nas minhas obras, pois as obras que as faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Então Jesus Cristo disse, eu sou Deus encarnado. Então eu faço a vontade do Pai. Né? Tudo aquilo que eu faço é o Pai que está em mim que faz. Então aquele que me conhece, conhece o Pai. Não vê que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai? Então Jesus Cristo vai dizer aos discípulos, por que me pedes para ver o Pai? Não estou há tanto tempo com vocês? Há quanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda vêm me pedir para mostrar o Pai? Não credes que eu e o Pai somos um? Então veja bem, o Dr. Lois Berkov, em alguns termos aqui, eu vou só pincelar para que você compreenda essa questão. Neste único ser divino, há 3 pessoas ou substâncias individuais? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, são 3 pessoas, são 3 indivíduos, né? Então, não é possível. A natureza humana pode ser considerada uma espécie da qual cada homem tem uma parcela individual, de sorte que há uma unidade específica, né? Mas a natureza divina, ela é indivisível, ou seja, eu tenho a natureza terrena, a natureza humana, e você, meu irmão, que está aí do outro lado da tela, também é humano, você tem a natureza humana. Então, a natureza humana, ela é divisível. Todos nós somos seres humanos. E temos um espírito único. Então, o meu espírito não é o seu espírito, como querem os espíritas na doutrina de Allan Kardec, na questão da reencarnação. O meu espírito reencarnou, então eu sou a reencarnação de fulano, e esse fulano era a reencarnação de quem? Então, não existe isso. É uma heresia, doutrina diabólica, incompreensão, porque não existe a reencarnação de tal pessoa. Todos nós somos pessoas individuais, somos partículas individuais, temos caráter, personalidade diferente, espírito diferente, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são 3 pessoas, porque não são 3 personalidades. Deus é impessoal, imanente. Então não pode existir 3 pessoas como muitos pregaram, aprenderam e nunca evoluíram na doutrina da Trindade, que sempre constituiu-se em uma teoria que ainda não foi definida inteiramente por nós, pelos teólogos, pelos pregadores. Então ele diz, a natureza divina, ela é indivisível
idêntica. Então, Trindade é um mistério que ultrapassa a nossa possibilidade de compreensão. Ela é incompreensível, né? Glória a Deus por isso. Assim como na natureza humana é tão rica em sua amplíssima plenitude que não pode ser incorporada, toda ela num só indivíduo, e só obtém adequada expressão na humanidade como um todo. Também o ser divino só se revela em sua plenitude, em sua tríplice subsistência, Pai, Filho e Espírito Santo. A subsistência e as operações de Deus como três pessoas, tem se estudado a Trindade na economia. O termo economia quer dizer gerenciamento, administração. Então, Trindade na economia significa a pessoa de Deus agindo, administrando, controlando, criando, né, aperfeiçoando. E eu pensava hoje, olha, as pessoas dizem assim, a atividade de Deus, o Pai, era criar, ele criou. A atividade do Filho era vir ao mundo como oferta e sacrifício e cumprir a lei. A atividade do Espírito é a santificação dos crentes na palavra de Deus. Ora, Paulo vai dizer, o mesmo Deus vos santifica corpo, alma e espírito. Se é Deus quem santifica, então Deus é o Espírito. O Espírito é o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Então nós não podemos distinguir as atividades do Espírito, embora na Bíblia nós encontramos as expressões o Filho, o Espírito, e o Espírito desceu sobre Sansão, o Espírito desceu sobre fulano, o Espírito desceu no dia de Pentecostes. Então, Jesus Cristo explica de uma maneira incompreensível quando ele diz, olha, eu tenho que subir, eu tenho que ir, se eu não for o Espírito não vem. Então, Jesus Cristo não estava dizendo que para que o Espírito viesse, ele tinha que ir, porque o Espírito é outra pessoa, mas o Espírito não é outra pessoa, senão Jesus Cristo onipresente. É a presença de Jesus Cristo em nós, é a presença de Deus em nós. Então, o corpo de Jesus Cristo está lá. Então, Jesus Cristo é limitado no seu corpo humano. Nós nunca devemos esquecer de que Jesus Cristo possui em si as duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então, a natureza divina, ela é unipessoal, impessoal. A natureza humana, ela é divisível. Então, a natureza humana está em Jesus, ele é homem, perfeitamente homem, como nós também somos homens e mulheres. Então, Pedro vai dizer que nós herdaremos ou participaremos da natureza divina de Deus. Se hoje nós não somos divinos, nós somos inteiramente humanos, ainda habitando num corpo corruptível, mortal, mas Paulo vai dizer, quando isto que era mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se dirá, tragada foi a morte pela vitória, né? Graças a Deus por isso. Então, um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos ressuscitar e vamos ser transformados, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, combinando com 1 Tessalonicenses, que diz que os mortos ouvirão a voz de Jesus Cristo, ressuscitarão primeiro. Os vivos, aqueles que esperam Jesus Cristo e que permanecerem vivos ainda até a volta do Senhor, serão arrebatados. Então, o arrebatamento não é da igreja. O arrebatamento é daqueles que esperam a Jesus, daqueles que vão permanecer vivos, né? Oxalá, tomara
que eu seja encontrado vivo ainda quando o Senhor Jesus vier, então serei arrebatado. Mas se eu morrer, ressuscitarei primeiro, e os vivos serão arrebatados nos ares, e juntos seremos transformados. Então receberemos este corpo incorruptível, este corpo imortal, este corpo celestial, né? Feito pelas mãos de Deus. Um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Então, ele diz aqui, a natureza humana pode ser considerada como uma espécie da qual cada homem tem uma parcela individual. De sorte que há uma unidade, né? Que é o termo derivado de espécie. Mas a natureza divina, ela é indivisível, portanto, idêntica, né? Em Cristo Jesus. Deus é divino, Jesus Cristo é divino, o Espírito é divino. Então é uma só pessoa, não são três pessoas. O termo pessoa, quando Tertuliano criou, acho que no século II, ele pensava em explicar a maneira como Deus administra, como Deus gerencia. Como dizia um certo pastor aí em Boviais, que Deus criou o mundo e controla. Deus não colocou no piloto automático. Muitos pensam que Deus colocou no piloto automático, não está nem aí. Não. Deus controla, Deus cria. O salmista vai dizer, quando Deus corta a respiração dos peixes, eles morrem, mas quando ele envia o Espírito, eles são criados aos milhares. Então Deus está criando todos os dias, Deus está aperfeiçoando. Então veja bem, hoje deve ter nascido centenas de crianças. Essas crianças não nasceram sem o Espírito. E como afirma o profeta Zacarias, é Deus quem cria o Espírito dentro do homem. Então, essas crianças que nascerão hoje, que vão nascer amanhã, vão nascer com o Espírito criado por Deus. Então, cada um de nós recebe um Espírito criado por Ele. Somos unipessoal, partícula de Deus. Então, veja bem, a Trindade é um mistério que ultrapassa a nossa possibilidade de compreensão. Ela é incompreensível, né? Eu acho que eu já disse isso, né? O Pai não é gerado por nenhuma das pessoas, nem delas procede. O Filho é eternamente gerado do Pai e do Espírito. Mas o que eu quero mais chamar a atenção, querido, é que Berkov destaca aqui um termo, quando ele vai dizer aqui, conquanto sejam obras das três pessoas conjuntamente, atribui-se a criação primariamente ao Pai, a redenção ao Filho, a santificação ao Espírito. Essa ordem das operações divinas indica uma ordem essencial de Deus e forma a base daquilo que geralmente se conhece como trindade econômica. Mas veja bem, se a santificação é pelo Espírito Santo, então a santificação não é por Deus, porque o Espírito é outra pessoa. Então, se a minha santificação é realizada pelo Espírito Santo, ela não é realizada por Deus, porque o Espírito não é Deus, o Espírito é uma terceira pessoa. Então, querido, nós não podemos conceber essa ideia de três pessoas, porque nos traz a ideia de três personalidades. Pessoas distintas, como muitos pregam. Ah, porque o Filho é distinto do Pai. Jamais. Jesus Cristo é igual ao Pai em tudo, em divindade, em poder, em soberania. Cristo escolheu Judas, sabia que ele ia o trair, justamente Jesus Cristo o escolheu para que ele pudesse fazer essa obra. Jesus Cristo não escolheu Judas enganado. Jesus Cristo escolheu Judas sabendo que ele ia fazer essa obra do diabo, de traí-lo, né? Então Jesus Cristo é onisciente, ele é onipresente em espírito. Jesus Cristo disse a um certo discípulo que eu estou esquecendo,
quando ele disse, olha, quando tu estava lá na figueira, eu te vi lá, eu estava lá contigo. Natanael, se não me engano, Natanael ficou abismado. Como? Então ele disse, quando tu estava lá, orando debaixo da figueira, eu estava lá, eu te vi lá, né? Então, Jesus Cristo é Deus, homem, é Deus que se fez homem, é Deus encarnado, então ele tem todos os atributos de Deus. Agora, não podemos esquecer nunca de que ele possui a natureza humana, e a natureza humana, ela não é onipresente, querido. A minha natureza humana, ela está em você, mas você é outra pessoa, não sou eu. Então eu não posso estar aí em Boa Viagem e ao mesmo tempo aqui, mas o meu espírito pode. Então Jesus Cristo, quando disse, olha, eu tenho que ir para estar junto ao Pai, preparar lugar para vocês, mas eu vou enviar o Espírito da parte de Deus. Então ele é Deus. E Paulo vai dizer, porque o Espírito é o Senhor. Então ele diz aqui, Berkov, a igreja confessa a Trindade e conhece que é um mistério que transcende a compreensão da humanidade. A Trindade é um mistério, não somente no sentido bíblico, de que trata uma verdade anteriormente oculta no Antigo Testamento e depois revelada no Novo Testamento. O homem não pode compreendê-la e não pode torná-la inteligível. O homem não tem a capacidade, a inteligência de entender e de tornar a Trindade inteligível. Ele diz aqui, ela é inteligível em algum aspecto, em algumas relações, né? De modo de manifestação, a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, mas é ininteligível em sua natureza essencial. Então, ela é ininteligível. Nós não podemos alcançar, querido, essa capacidade de entender a natureza essencial da triunidade de Deus, da sua pluralidade. Deus é plural e tinha que ser assim, porque Deus é Espírito, mas o Espírito, para se manifestar em nós, teve que se fazer carne, né? O verbo, o logos, a ação de Deus se fez carne. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. O Espírito, invisível, mas real, se movia. Nós não podemos ver o Espírito. Jesus Cristo disse, aquele que nasce do Espírito é Espírito, e ele não pode ver, é como o vento, mas você pode sentir a sua presença, pode ouvir a sua voz. Então, somente na pessoa humana de Jesus Cristo é que nós podemos ver. Então, nunca devemos esquecer de que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, que se fez carne, que se manifestou em carne para que pudesse morrer pelo pecador. Como Deus vai dizer, assim como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus Cristo participou da carne e do sangue para que ele pudesse morrer, destruir a morte e a Satanás, aquele que tem o poder da morte. Então, nós só podemos ver Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós só podemos sentir a presença de Deus com a presença do Espírito Santo. Minha amiga Nayara Abreu, grande abraço. Então ele diz aqui, então, querido, ela é inteligível em alguns aspectos, mas é ininteligível em outros aspectos. Os numerosos esforços feitos para explicar o mistério, né, da Trindade foram meramente especulativos e não teológicos. Invariavelmente redundaram no desenvolvimento de conceitos triteísta ou modalista. Então, Paulo vai dizer, muitos têm aparência de piedoso,
O que é piedoso? É aquela pessoa que ama as coisas de Deus. Piedoso é aquele que ama as coisas de Deus, que obedece os mandamentos de Deus. Uma pessoa cheia de piedade, cheia de amor, de misericórdia, é uma pessoa nascida de novo. João, na sua primeira carta, vai dizer: filhinhos, amemos, porque o amor é de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, não pertence a Deus. Então, como é que alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia a seu irmão a quem vê todos os dias? Então, essa pessoa não conhece a Deus. Então, o amor dele é apenas uma paixão, um gosto, né? A pessoa gosta, a pessoa é fissurada nisso. Ah, eu amo pastel com caldo de cana. Ah, eu amo camarão, essa coisa. Isso é gostar. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus, a benevolência de Deus em nós, ela é sacrificial. Eu posso não gostar de você, eu posso não gostar do que você faz, mas o meu amor por você é profundo, porque eu desejo o bem, eu desejo a salvação para você. Eu quero que você conheça Deus, que você receba Deus, que você seja salvo. Eu quero que você vá morar com Deus juntamente comigo. Então, esta é a benevolência de Deus. Então, queridos, ele diz aqui, essas tentativas especulativas de distinguir a Trindade, de determinar a Trindade como três pessoas, o Filho distinto do Pai, o Pai distinto do Espírito, é errônea, totalmente errada. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma só pessoa. Sendo que Jesus Cristo, Deus se fez homem, para que pudesse habitar na terra conosco e ter um relacionamento perfeito conosco. Paulo vai dizer, porque Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade consigo mesmo, ou seja, o mundo, a humanidade se divorciou de Jesus, ela repudiou a palavra de Deus, a presença de Deus. O mundo, o homem, a humanidade partiu para a idolatria, para a feitiçaria, para a avareza, egoísmo, inveja, né? Então o homem, nas trevas, perdido, sem Deus, sem conhecimento de Deus, é este homem egoísta, que tem a aparência de piedoso, é religioso, mas não nasceu de novo. Não tem o Espírito Santo de Deus. E Paulo chega até a dizer, se esse Espírito que está em você não é de Deus, esse tal não é de Deus. Mas se o Espírito de Deus está em mim, eu sou nova criatura. Então o Espírito de Deus, unido com o meu Espírito, testemunha que eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo, sou criatura de Deus. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo pelas coisas que eu vejo, mas pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus. Então, para terminar, ele diz, a real dificuldade está na relação, justamente nessa relação criada por Tertuliano, de dividir a divindade de Deus em pessoas, como se Jesus Cristo fosse uma pessoa, Deus fosse outra pessoa e o Espírito outra pessoa. Não, não há distinção, né? Então ele diz aqui, essa é uma dificuldade que a igreja não é capaz de remover. A igreja não é capaz de remover essa dificuldade de entender a Trindade, podendo apenas tentar reduzi-la, né, em proporções, mediante uma apropriada definição de termos. Ela jamais tentou explicar o mistério da Trindade, mas procurou somente formular a doutrina do modo como fosse evitado os erros que ameaçaram-na. Então, o que Bercot está dizendo, a igreja do passado nunca se preocupou em explicar o mistério da Trindade. Ela apenas, ela jamais, ele diz aqui, a igreja jamais tentou explicar o mistério da Trindade,
somente procurou formular uma doutrina de modo que erros grosseiros fossem evitados. Então, aquilo que eu disse, Tertuliano, no século II, se não me engano, depois vieram Calvino, Lutero, Agostinho, falando nas três pessoas. Ou seja, essa economia da Trindade nos traz o gerenciamento, a administração de Deus no mundo, no homem. Como Deus administra. Economia, o termo economia em teologia quer dizer gerenciamento, administração, como Deus gerencia, como Deus administra, como Deus age no dia a dia conosco, né? Então, depois ele vai trazer várias analogias sugeridas, né, à luz da palavra, mas ele diz que a igreja é capaz, é incapaz, a igreja não é capaz de remover essas dúvidas, essas indefinições, né? Porque a igreja nunca tentou explicar a doutrina da Trindade, o ensinamento da Trindade, o Deus trino e único. Há um só Deus e um só Pai e um só mediador. Há um só Deus e Pai e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo, homem, é Deus homem. Ele não é homem que se fez Deus. Muitas vezes tenho dito, olha, Jesus Cristo nasceu de Maria, mas não é filho de Maria. Ele é filho de Deus. Portanto, Maria não é mãe de Deus, como os católicos apregoam. Maria não é mãe de Deus, querido. É tanto que Maria, quando vai ao túmulo, levando aquelas especiarias para Jesus, está lá registrado no Evangelho de Lucas, se não me engano, e Maria vai dizer: aonde foi que vocês botaram o corpo do meu Senhor? Ela não fala do meu filho, ela fala do meu Senhor. Onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Tá entendendo, Nayara? Então, Maria, ela é uma crente em Jesus Cristo, e eu amo Maria. Agora, diferencio daquilo que o catolicismo faz. Ah, Maria, a mãe de Deus, Maria vai me salvar. Não. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. E Maria vai dizer isso. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela chama Jesus Cristo de meu Salvador. E quando ela vai ao túmulo, como eu estava dizendo, ela pergunta ao anjo: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Ela não pergunta pelo corpo do filho, mas do meu Senhor. E então Jesus Cristo abre os olhos dela e diz: sou eu, Maria, sou eu. E então ela se curva diante de Jesus Cristo e diz: Rabone, Rabone, que quer dizer mestre, mestre, Senhor. Então Maria reverenciou, Maria adorou a Jesus Cristo. Entende, querido? Maria, filha de Deus, ela é santa. Então, ela cumpriu o seu papel de mãe uterina, né? Porque Jesus Cristo, para vir ao mundo, ele tinha que vir como homem. Ele não podia vir como um animal, como eu já disse. Ele não podia vir como uma flor, como uma pedra ou como um pássaro. Ele tinha que vir como homem. E todo homem nasce de mulher. Todo homem nasce de mulher. Então, Jesus Cristo nasceu de mulher. Mas ele não é filho de mulher. Ele é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando João vai dizer: provem os espíritos, todo espírito que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, não é de Deus. Por que João está dizendo isso? Porque o diabo nega que Deus tenha vindo em carne, tenha se feito homem. Não, Deus é santíssimo, Deus não pode se tornar homem, mas Deus se tornou homem, Deus se fez homem. Então, aquele que nega que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu de mulher, veio em carne, mesmo não sendo filho da carne. Jesus Cristo não foi gerado por um espermatozoide, querido, como nós somos gerados. Então, toda mulher sabe, né? A Nayara tem 2 filhos belíssimos, né? E parabéns por eles. E
ela sabe disso, ela gerou esses 2 filhos de um homem. Então, o Filho de Deus não foi gerado de homem, foi gerado do Espírito Santo, portanto, ele é Espírito eterno, ele é Deus encarnado, certo? Ele nasceu de mulher, mas não é filho de mulher. Ele veio em carne, mas não é filho da carne. Ele é filho do Espírito eterno de Deus. E Paulo vai dizer, este segundo Adão é espírito vivificante, é espírito de vida. Porque Jesus Cristo, ele é a origem de toda a vida. Ele já estava no princípio, né? Como João diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus, esse Verbo Jesus Cristo era Deus. Então que ele te abençoe com muita graça e com muita paz. Amém?